Boa tarde, bem-vindo a mais uma Chazada de Bola. Hoje temos o prazer de receber o Mr. Eduardo Moreira. Antes já pergunto como é que estás, Mr. Como é que isso está a andar e o que é que tens feito? Olá, boa tarde aos dois. Olá, Tiago. Olá, Ricardo. Sim, está tudo em ordem e aquilo que eu tenho feito é vivido do futebol e para o futebol. É a minha vida, é a minha doença. E então, de uma forma ou de outra, quer estando a treinar, quer estando a formar treinadores, tem sido o meu dia-a-dia. Passo aqui para o Tiago a bola. Que o Tiago Queria agradecer ao Mr. Eduardo por ter aceito o nosso convite. Mister, fazer aqui uma pincelada à carreira. O Mister passou pela formação do Boa Vista, também passou por clubes como o Salgueiros, pelo Aroca, entre outros, e ultimamente esteve no Cretel Lusitanos, no Covilhã e no Moreirense. Como é que relembra aqui estas etapas da carreira, falando um pouco sobre elas, e que memórias assim mais vêm à cabeça? Olha, é uma carreira que já vai longa, não é? Já vai com 19 anos. Realmente o Boa Vista foi onde eu comecei, é a minha casa-mãe, digamos assim, foi o clube que me viu nascer para o futebol, onde estive 5 anos, 4, 5 anos, e tive a oportunidade de treinar todos os escalões de formação desse clube e de treinar alguns atletas que hoje em dia estão nos principais campeonatos, quer cá em Portugal, quer fora também, incluindo o Bruno Fernandes, entre outros. E foi o meu início, foi onde eu aprendi, foi onde eu cresci. Comecei com 17 anos e foi o início da minha caminhada até hoje, onde me formei também como homem, como jovem adulto ainda. Depois vou para o Salgueiros, 2 anos de Salgueiros, o grande Salgueiral, que felizmente se está a reerguer outra vez, onde passei por todos os escalões de formação também, e estive também ligado à equipa técnica dos séniores na altura, do Salgueiros 08, nos campeonatos distritais. Depois tenho a oportunidade de ir para o Futebol Clube Aroca, de ingressar no futebol profissional, onde tive 2 anos na segunda liga. E depois faço um percurso por várias equipas do futebol distrital, quer da Associação de Futebol do Porto, quer da Associação de Futebol de Aveiro também, nomeadamente o União de Lamas, o grande União de Lamas também. E tenho uma experiência também no futebol feminino, no Fiães. Depois vou para o Campeonato de Portugal, para o Futebol Clube Cesarense, com o secretário, que depois, na época seguinte, vamos para a França, então para o Cretel, onde subimos divisão, somos campeões nacionais. E pronto, no último ano, então com o Ricardo Soares, estou no Covilhã e depois vou para o Moreirense. Exatamente. Agora, o Mister, perspectivas futuras, lançar-se como treinador principal, certo? Sim, sem dúvida. Agora o grande objetivo é esse. Foi por isso que eu trabalhei tanto ao longo dos anos, desde o início da minha carreira, que eu comecei que este é o objetivo, sempre foi. Fui passando várias fases, fui passando várias etapas, fui crescendo, fui aprendendo, fui bebendo daqueles que eu entendo serem os melhores, porque foram os meus, foram aqueles que me deram a mão e foram aqueles que acreditaram em mim, recolhendo aprendizagens dentro do futebol, fora do futebol, para que depois, quando eu entendesse que o momento chegou, tomar esta decisão e avançar como principal. E hoje em dia é isso que eu sou, é isso que eu faço e é isso que eu irei fazer. Exatamente. Voltando aqui só um bocadinho atrás, aqui, a experiência no Cretel Lusitanos, como é que viu aqui também a experiência em França, as diferenças para Portugal, das experiências vividas pelo Mister? O que é que achou assim como maiores diferenças? Olha, dizer-te primeiro que não era um cenário que eu estaria à espera, digamos assim, ou que eu estivesse a ponderar naquela fase da minha carreira e ir para fora. Mas como foi com a pessoa que foi, como era na Europa, como os objetivos eram claramente para ser campeões e para lutar por uma subida de divisão e para lutar por título. Eu percebi claramente que não podia dizer que não e tinha que aceitar. E embora o fiz,
porque foi uma experiência brutal, quer a nível pessoal, quer a nível profissional, foi incrível. Vivências muito boas, vivências também duras, também difíceis, inerentes ao facto de ser a primeira vez que eu estava a abdicar de tudo para ir para fora do meu país, para ir trabalhar para fora. A própria língua, a própria cultura, a própria mentalidade, mas é como eu te digo, quando tu vais com pessoas em quem confias, quando vais com pessoas de quem gostas, sendo um contexto europeu, e vais para lutar por títulos, só tens que olhar em frente e acreditar e seguir, e felizmente foi isso que aconteceu e conseguimos. E a nível de condições, já as condições oferecidas para trabalhar já seriam boas, não? Mesmo. Fantásticas. Ao nível, se quiseres, conhecendo bem a realidade como eu a conheço cá, ao nível dos melhores clubes de segunda liga. Ok. E alguns de primeira. Estamos a falar de um clube que circunstancialmente desceu 2 ou 3 anos, creio, consecutivos, que estava na segunda liga francesa, que não tem nada a ver em termos de condições a todos os níveis com a nossa primeira liga, até se quiseres, ou com a maioria da primeira liga, mas que fruto de maus investimentos, algumas dificuldades que tiveram em determinado tipo de decisões que tomaram, acabaram por descer consecutivamente. E então nós entramos numa fase em que o clube se queria revitalizar novamente, queria reerguer-se e queria fazer novamente o caminho para atingir o seu patamar. Dizendo-te isto, todas as condições estavam intactas relativamente àquilo que era a realidade desse clube na segunda liga. Portanto, nós tínhamos o estádio, tínhamos um campo relevado mais 2 sintéticos para treino, tínhamos ginásio, piscina, sauna, turco, departamento médico com todas as condições, o próprio estádio era fantástico, tudo num complexo municipal, ou seja, tudo só num espaço, só num sítio, e nós morávamos a 10 minutos do campo. Portanto, foi fantástico. E sabes que nós, quando saímos do país, vamos também um bocadinho com aquele espírito de missão, vamos com aquele espírito de o nosso objetivo é isto, e vamos muito focados no nosso trabalho. E nesse sentido ajudou muito, porque estarmos a 10 minutos de casa, com o local onde nós estamos, Créteil, tinha as condições necessárias para tu poderes viver, digamos assim, tinha restaurantes, tinha cafés, tinha supermercados, tinha shopping, tinha uma série de situações, portanto, e era tudo perto. Então a nossa vida foi muito ali, foi muito para aquilo, e não era muito diferente em termos disto que eu te estou a dizer, de infraestruturas, não era muito diferente daquilo que nós temos cá, lá está, a Europa. Agora, em termos de cultura, sim, em termos de cultura aí já existiam grandes diferenças, naturalmente. Exatamente. E a comunidade portuguesa acompanhava o clube, só por curiosidade? Sim, sabes que ali naquela divisão havia 2 clubes com uma grande ascendência portuguesa. Tínhamos o nosso, que é o Créteil Lusitanos, que o presidente... também, não é? Exatamente, tinhas o Créteil Lusitanos, que era o nosso, e tinhas o Lusitanos Samor, que era outro clube da mesma divisão na altura. A nossa direção, nossa estrutura, toda ela era portuguesa, e no Samor todos eles eram portugueses praticamente também. Portanto, distava Créteil de Samor, ficava a 20 minutos, mais ou menos, de carro, portanto também isso ajudava, era perto, duas cidades completamente diferentes, Samor muito mais viva, ou seja, com muito mais atividade, muito mais movimento, muito mais verde, muito mais... Créteil não, Créteil já era diferente, havia 2 lados, digamos assim. Nós em Créteil tínhamos ali um parque grande, tipo o Parque da Cidade, parque municipal enorme, que tinha um grande lago no meio, e então de um lado da cidade, que era o nosso,
Havia o campo, havia estas zonas que eu te falei, mas do lado de lá já era quase cidade fantasma, ou seja, aquilo já era muito mais difícil, muito mais complicado, uma mistura muito grande, como é característico por toda a França, de várias nacionalidades, de várias crenças, de várias religiões, de várias... e obviamente isto obriga-te a ter que te adaptar, não é lógico, obriga a teres que saber viver também neste contexto. E a nível da contratação, era dentro daquilo que vocês pediam ou havia alguém que fazia essa gestão a nível da contratação? Sim, o trabalho foi feito sempre muito bem ligado, digamos assim, não é? Com aquilo que era a estrutura do clube e com aquilo que era a nossa vontade, é aquilo que nós desejávamos. Nós levamos numa fase inicial 3 jogadores portugueses, essencialmente jogadores para o setor defensivo e médio defensivo, e depois posteriormente em dezembro, fruto também ali de uma lesão grave que nós tivemos num jogador, acabamos por ir buscar também outro jogador que nos veio acrescentar bastante. Depois o resto das contratações foram feitas em França, não é? Foram feitas localmente por jogadores de lá. Tínhamos alguma capacidade financeira de investimento, tínhamos. E então conseguimos fazer algumas contratações, todas elas bastante interessantes para aquilo que era o objetivo da própria equipa, sempre bem alinhado com aquilo que também eram os nossos valores e os nossos princípios, e aquilo que era obviamente também os valores do próprio clube. Conseguimos fazer um conjunto de contratações, contratamos cerca de, juntando a estes portugueses que eu vos falei, fizemos um total de 9, 10 contratações para essa época e toda a gente para acrescentar valor. Tínhamos também a possibilidade, porque o clube tinha uma equipa B, e portanto, exatamente, e fomos, e aliás uma das contratações uma das vendas do próprio clube foi o miúdo em quem nós investimos bastante durante a época como defesa central, que tinha vindo da equipa B, precisamente. E depois foi vendido e bem vendido. Com uma capacidade muito interessante, e nós entendemos também ser muito útil para todos podermos aproveitar o valor que ali havia para potencializar, não é? Para melhorar aquilo que tínhamos. Olha, Eduardo, tenho aqui também, o Eduardo também costuma fazer formação de treinador, certo? Sim. Como é que, falando aqui um pouco sobre isto, Eduardo? Sim, eu há cerca de 4, 5 anos, mais ou menos, que faço formação, que dou formação a treinadores para várias entidades. Já dei formação em termos de curso de treinadores de nível 1 por uma entidade privada. Neste momento dou formação para várias entidades, formação contínua. Para as quais também umas faço formação, outras dou mentoria, faço mentoria para treinadores. É uma área que me fascina, que eu adoro. Eu adoro isto, eu adoro a partilha de conhecimento, adoro conversar, sou muito ligado às questões da comunicação, fruto dos vários desafios que fui tendo ao longo da minha carreira. E entendo que é um dos pontos fundamentais, um dos pontos-chave para um treinador de sucesso, é precisamente a comunicação. E um grande princípio da comunicação é saber ouvir. As pessoas pensam que um grande princípio da comunicação é saber falar, não, é saber ouvir primeiro, é para depois saber falar. E eu gosto muito de interagir com todos os alunos que tenho. Eu dou formação cá em Portugal e também para a América do Sul. Vários países da América do Sul, o Brasil, a Argentina, o Chile, a Colômbia, Equador, México, pronto, uma série deles. E é fantástico, é fantástico porque o crescimento meu é tremendo. Posso contribuir para o crescimento de uma forma sustentada de outros,
aumentas algo que é fundamental na nossa vida, que é o networking, crias uma relação de contactos tremenda e apaixona-me. Gosto muito desta área mesmo. E depois também, obviamente que também é uma estratégia de carreira para que possamos ter uma coisa que é fundamental para os treinadores, que é a independência. E não falo só da questão financeira, falo de vários tipos de independência. E o grande objetivo, o último objetivo é precisamente este, é conseguir ser completamente independente para nós podermos pensar e fazer aquilo que nós entendemos em consciência. Certo ou errado, não interessa, mas somos nós que tomamos a decisão, somos nós que decidimos. E muito do treinador é isto, muito da essência do treinador é isto. E obviamente que quando tu consegues ter alguma independência financeira, obviamente que tu estás muito mais livre, digamos assim, para tomar decisões e para pensar e para projetar a tua carreira. Sem dúvida. Então esse também é um dos meus objetivos desde muito cedo, e eu comecei a definir este meu objetivo trabalhando fora do futebol, com coisas completamente fora do futebol, e eu não tenho problema nenhum com isso, e só tenho orgulho disso, antes pelo contrário, servir à mesa, cafés, restaurantes, discotecas, bares, enfim, fiz muito trabalho fora, e foi aí que me caiu um bocado a ficha, e eu pensei, opá, eu estou aqui, estou a trabalhar, estou a dar, dava formação para estética, cursos de estética e não sei o quê, daquelas disciplinas que não, pronto, muito gerais, não é? Porque eu não tinha formação para dar específica, não é? Para dar a esteticistas ou o que for, mas muita daquela formação geral, eu dava muita coisa dessas. Então comecei a pensar e a dizer, opá, se eu conseguir fazer isto no futebol, isto era o ideal. Então deixa-me ver o que é que existe à volta do futebol que não seja só treinar, porque nós, quando somos muito novos, para nós o futebol resume só treino. E é treino. E não há mais nada para além do treino. E não é assim. E cada vez é menos assim. E eu comecei a olhar para tudo que andava ali à volta do futebol e comecei a perceber que havia aqui nichos de mercado que podiam ser colmatados e que eu tinha valências e competência para tal. Então vamos começar a partir pedra, como eu costumo dizer, vamos começar a bater às portas, vamos começar a trabalhar. Isto há 5 anos atrás. E vocês perguntam-me assim, epá, mas isto normalmente não acontece muitas vezes e tal. Eu comecei muito novo, como eu vos disse, no futebol. E muitos erros, eu cometi muitos erros, ainda irei cometer. Todos cometemos, todos. Eu cometi muitos erros precisamente fruto desta questão da inexperiência. Mas lá está, é o tal lado bonito de ser jovem e de ser muito novo a fazer as coisas. Porque é natural que tu tenhas inexperiência. Permite isso. E tens tempo, tens margem de tempo, tens espaço para poder testar, errar, voltar a tentar, testar, errar, voltar a tentar. E a minha carreira foi sendo sempre assim, foi sendo construída em cima disto. E esta questão que eu te falo da estratégia, da definição de uma estratégia, lá está, eu fui aprendendo à medida que fui crescendo como homem e crescendo como treinador. E fui evoluindo, fui percebendo, fui tentando, muitos nãos, muita dificuldade, coisas que às vezes para mim não faziam absolutamente sentido nenhum e eu chateava-me com elas, que hoje eu olho para elas e digo que são completamente ridículas, digamos assim, e eu gastava tempo com aquilo e perdia tempo, incomodava-me. Opá, lá está, tudo é um processo, tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua... Agora, nós temos é que saber o que é que estamos a fazer, tomar consciência das coisas e começar a definir estratégias e definir caminhos para o que nós queremos, senão andamos completamente perdidos. Exatamente. E foi um bocadinho essa necessidade que eu tive também na questão das formações. E é assim que eu começo a dar formação e depois apaixonei-me por aquilo. E com toda a experiência que o Eduardo tem, por certo que é gratificante ouvir o Eduardo, porque são muitos anos, são muitas experiências e lá está, até não ter problema de falar que às vezes erramos, né? E toda a gente erra na vida, por isso não podemos só há uma coisa que eu não aceito, é errar 2 vezes na mesma coisa. Isso eu não aceito. E tenho dificuldade em aceitar nos outros.
que também é um defeito, mas é uma exigência muito grande que eu tenho para comigo, senão não tinha conseguido atingir o que atingi até hoje, e aquilo que ainda vou atingir no futuro. É uma exigência muito grande, mas não posso cometer o mesmo erro 2 vezes, senão estou a dormir, digamos assim. Exatamente. Gosto. Porque lá está, aí também iria dizer, não é? Todos nós cometemos erros, depois temos que saber como emendá-los, não é? Senão Aí vamos a cometê-los. Olha, Eduardo, em termos de perfil como treinador, como é que te consideras como treinador? Olha, sou um treinador muito ambicioso, exigente. Sou um treinador que acredita na qualidade, obviamente, acredita no talento, mas acredita acima de tudo no trabalho, no sacrifício, no espírito, na vontade de querer. Eu já treinei muitos jogadores que não tinham metade do talento, às vezes, que nós dizemos que são os craques e que são, e que, baseados no foco, baseados no trabalho, no suor, na crença e naquele espírito, estão hoje na Primeira Liga, trabalham hoje na Primeira Liga, mantêm-se na Primeira Liga, alguns deles vão para fora. E se tu vires, em termos de talento, em termos daquilo que é o virtuosismo, aquilo que toda a gente diz que pode ser o fator decisivo, o fator-chave, eles ultrapassam-nos. Portanto, eu como treinador sou muito assim, as minhas equipas são muito caracterizadas por isto, são muito caracterizadas por nós amanhã temos que fazer melhor que o que fizemos hoje. Nós temos que ter a ambição de fazer aquilo que ainda não foi feito. Nós temos que ter a ambição de querer ser e fazer melhor do que aquilo que nós temos vindo a fazer. Não significa que tenhamos que fazer completamente diferente. Atenção, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que podemos fazer mais. Podemos fazer mais. E é esta fome, esta vontade, esta crença, este foco que me caracteriza enquanto treinador. Nós, enquanto treinadores, nós somos responsáveis por ganhar. O futebol é para quem ganha. Não há espaço para outra coisa. O futebol é para quem ganha e nós estamos para ganhar, sem dúvida. Em Portugal, cada vez mais estamos parecidos ao Brasil. 3 derrotas, sai fora. Sim, Ricardo, mas eu não te digo isso. Eu não te digo ganhar por sermos avaliados por algum Big Brother que nos está a ver. Não, nós queremos ganhar porque esta é a nossa matriz, é a nossa essência. Exatamente, é o que tem que ser. Sejamos nós avaliados pelo presidente do clube, que tem uma ligação muito grande à terra e que gosta muito e etc. Sejamos nós controlados, não, mas sejamos nós dirigidos por alguém que tem uma ligação maioritariamente financeira ao clube, mas não tem uma ligação... Isso não interessa. Isso não interessa. Há dos dois e vai continuar a haver. Sempre. O que nos interessa é o foco na vitória. O que nos interessa é o que é que nos caracteriza. É ganhar. Nós temos cá para ganhar. Não somos mais um, não estamos para fazer mais daquilo que tem sido feito. Nós estamos cá para fazer mais e melhor. Sim, sim. E rentabilizar aquilo que também são os nossos jogadores, rentabilizá-los quer como ser humanos, poder trazer-lhes algo que os faça também crescer enquanto seres humanos. E é um bocado este o meu lado de formador, digamos assim. Mas também rentabilizá-los enquanto ativos, digamos assim, dos clubes, não é? Para que eles possam catapultar as suas carreiras para patamares superiores, para que possam dar melhores condições às suas famílias, para que possam ter melhores condições para si e que possam ajudar no momento aquele clube que está a acreditar neles naquele momento com uma futura venda. Exatamente. Este é o Eduardo como treinador. Veste a treinar cá de Primeira Liga, de Segunda Liga, daqui por pouco tempo. Olha, eu vejo-me acima de tudo a treinar. Isso é que me deixa feliz. Não tenho qualquer tipo de intenção, digamos assim. Sabes que no futebol há muitos rótulos. Sim. No futebol há muitos rótulos e há muito preconceito e há muita ideia instalada, etc. Eu não tenho pretensão de ser treinador de Segunda Liga ou treinador de Primeira Liga. Não, eu quero ser treinador de futebol. Eu sou treinador de futebol. Obviamente sei
que tenho objetivos para cumprir e tenho patamares onde quero atingir, quero chegar. Mas de forma alguma penso que isso tem que ser num prazo de X tempo, tem que ser naquele clube, tem que ser desta forma. Não, eu quero é treinar e sentir-me feliz a fazer aquilo que faço e a tentar transmitir essa felicidade àqueles que estão comigo. Isso é o mais importante. Se isso é cá num campeonato de Portugal, ótimo. Se isso é fora, numa segunda ou terceira divisão no estrangeiro, na Europa ou noutro país, ótimo. Se isso é na segunda liga, ótimo. Se isso é na primeira liga, ótimo. Eu quero é estar a treinar onde me queiram e onde eu me sinta bem. Isso para mim é a verdadeira essência do treinador. Exatamente. Faz todo o sentido. Então, entrando aqui pela essência e pela dinâmica de cada um de nós e daquilo que acreditamos, no campo, no treino, como é que gostas de trabalhar? Ou seja, como é que costumas gerir o microciclo de jogo a jogo? Logo a seguir ao jogo fazes uma palestra, treino a seguir, fazes análise do jogo e cortes e mostras à equipa, ou passas uma pincelada e depois começas a trabalhar o próximo adversário? É do momento ou tens uma forma uniforme de trabalhar? O que acreditas? Ok. Já foi muito mais rígido naquilo que estamos a falar, no modelo de jogo, no microciclo semanal, nas atividades, já foi muito mais rígido. Mas aquilo que a experiência me tem dito é que a rigidez não te leva a lado nenhum. Ou melhor, vou-te pôr isto assim, a rigidez circunstancial eleva-te. A rigidez constante afunda-te, claramente. Isto é o que a experiência me tem trazido. Vamos pôr as coisas na prática, que é assim que todos nós gostamos de estar. Claro. Jogo ao domingo, folga segunda-feira, folga no dia a seguir ao jogo, e depois o microciclo semanal inicia-se e vai até sábado, antes do próximo jogo. Aquilo que é, digamos assim, se tu quiseres, mais fechado no microciclo, tem que ver com a distribuição das cargas físicas ao longo da semana. Isto está priorizado, isto está fechado. Sim. O que não significa que não possa haver aqui ou ali algumas nuances ou alguma distribuição diferente em função daquilo que é o somatório de jogos que tu tens pela frente ou o somatório de jogos que tens para trás. Portanto, pode haver aqui nuances, não é algo que seja completamente estanque, mas essa distribuição é feita. Depois, em termos de conteúdos técnico-táticos, se tu quiseres, também tem alguma rigidez, mas lá está, com a tal fluidez, ou seja, tu podes dividir os momentos do jogo pelos dias da semana. Mas eu particularmente não gosto muito de fazê-lo. Porquê? Porque não necessariamente aquilo que são os momentos do jogo batem certo com aquilo que é a distribuição física do teu trabalho durante a semana. Exato. E isto é algo que é preciso ter muito cuidado quando se está a tratar do planeamento. Uma coisa é o meu modelo de jogo, se quiserem, vamos pôr as coisas. Organização defensiva, posse, ok? Muita posse de bola, jogo muito trabalhado, jogar a maior parte do tempo no meio campo ofensivo, ou melhor, defensivo do adversário, muita posse, muito bem, estamos claros. Ok, então vamos à distribuição deste momento do jogo durante a semana. Vamos às tarefas que nós necessitamos para operacionalizar esta forma de jogar. E vamos à distribuição física que esta forma de jogar exige. Será que, se nós fizermos uma periodização em que tu, por exemplo, no primeiro treino da semana, tens a vertente da potência, da força muito mais exponenciada, depois à quinta-feira, ou melhor, à quarta-feira,
tens, ou melhor, terça-feira tens uma recuperação ainda ativa, quarta-feira tens a questão da força e da potência, quinta-feira tens a questão da resistência, sexta-feira tens a questão da velocidade e depois sábado tens a questão da reação, da velocidade de reação, etc. Será que esta distribuição física, pegando neste modelo que eu te dei, faz sentido ao colocar isto? Porque tu tens a organização ofensiva para trabalhares a tua equipa com um perfil, com um padrão de comportamento que, em termos físicos, não te exige a mesma coisa nos dias em que tu, por exemplo, tens a força. Correto? Sim, sim. Ou seja, há aqui diferenças que te vão obrigar a mesclar um pouco as coisas. E por isso é que eu não fecho. Porquê? Ok. Porque eu prevejo para a minha forma de jogar uma evolução. Não prevejo a minha forma de jogar é esta, ou melhor, eu trago este pacote, está aqui, pronto, é isto que nós vamos fazer. Não, eu trago uma evolução em que tem comportamentos individuais, comportamentos setoriais, comportamentos mais grupais, de um determinado perfil de jogo, de uma determinada ideia de jogo, que depois, à medida que os jogadores vão assimilando, vai se transformando noutra ideia. Exatamente. Basicamente, isto na prática, o que é que quer dizer? Quer dizer que tu começas a jogar de uma forma claramente identificada e acabas a jogar de outra. Ponto. Exatamente. É isto que quer dizer. Para tu operacionalizares isto, não podes ter o teu microciclo completamente estanque, completamente fechado na atribuição de cargas físicas e na atribuição de tarefas técnico-táticas. Não podes, não Claro. podes. Portanto, tens que ter ideias base, ok. Tens que ter ideias globais, ok. Mas depois é muito da circunstância, é muitas necessidades da tua equipe e aquilo que eles estão a dar. Os meus treinos são todos filmados precisamente por isso. Não são filmados só para ir à procura de qualquer coisa. Não, são filmados precisamente para isto, que é para se perceber em que ponto é que está o nosso processo, que é para percebermos a partir de onde é que nós vamos começar a evoluir determinado tipo de comportamento. Por isso é que eu te digo, não é nada muito estanque, mas sim algo que tem uma fluidez grande, que aqui na teoria isto pode parecer assim tudo um bocadinho Não parece, estranho, não, faz todo o mas sentido. mas para quem está no terreno, para quem está no dia a dia no campo, percebe perfeitamente que tu, quando és demasiado rígido, é muito complicado. É muito complicado. Tu tens que ser rígido e tens que te agarrar às tuas ideias e aos teus princípios em momentos-chave. Aí sim. Aí sim. Agora, não é entrar rígido, saís rígido. Esquece. É assim. Vale a pena. Pergunto também, e falando do treino, quando pegas uma equipa, começas por trabalhar setor ofensivo ou setor defensivo, inicialmente? Olha, eu naturalmente começo a trabalhar mais o setor defensivo. Respeito muito e conheço o trabalho de muita gente e inclusive conheço também muito bem o trabalho de treinadores que começam exatamente ao contrário. E eu sempre tive uma curiosidade muito grande em perceber porquê, em entender, tentar entender porquê. E eu percebo que do ponto de vista motivacional é diferente, porque se nós trabalharmos, pelo menos a forma como nós entendemos o jogo e como nós percebemos o jogo, os aspectos defensivos têm muito de rotina, têm muito de trabalho, que eu compreendo que numa fase inicial possa ser chato, digamos assim, não é? Exato. Que é a criação de rotinas, é os apoios, é o pormenor, é a orientação do corpo, é profundidades, é isto, é aquilo, e eu percebo que isto não seja muito motivante de trabalhar. Enquanto que se tu trabalhares o aspecto ofensivo, já estás a trabalhar dinâmica, já estás a trabalhar desdobramento, já tem a bola, já tem cruzamento, já tem finalização. Já tem uma série de coisas que é disso que o meu povo gosta, digamos assim, não é? Exatamente. Portanto, eu por aí percebo, mas opá, é algo que lá está, cada um tem a sua ideia, não é? quiseres, a sua matriz, e é algo que a mim soa melhor começar pelo aspecto defensivo do que vice-versa. Isto também pode ter a ver também com a tua própria personalidade, com a tua própria forma de ser.
É como eu te digo, não há fórmulas corretas, não há fórmulas especiais ou mágicas. Não, tudo tem a ver diria-te que era um erro começar pelo aspecto defensivo se tu chegas à tua equipa e percebes que no teu contexto específico não é o melhor caminho para tu começares. E tu começaste. Aí eu digo que é um erro. Agora, a priori, sem contexto, dizer-te que é melhor começar assim ou pior começar assado, não te consigo dizer isso. Fica a ideia. Mas voltando também às partes chatas do treino, que sabemos que elas existem, que nós, infelizmente ou felizmente, têm que ser trabalhadas e os jogadores depois às vezes percebem, mas não ficam contentes. Como é que gostas de incluir os famosos esquemas táticos, as famosas bolas paradas nos treinos? Vais repartindo por períodos curtos ao longo da semana, sempre que há um jogo reduzido ou algum tipo de jogo, mesmo ele com meio campo ou 2/3 de campo, ou tiras um dia específico para trabalhar? Olha, também isso teve uma evolução muito grande ao longo da minha carreira. E mudaste de certeza a opinião. Começaste de uma Sim, maneira e já trabalhaste 30 diferentes e hoje em dia acreditas noutra. Sim, acima de tudo, uma situação que me começou a fazer um bocado de confusão na cabeça, porque nós estamos sempre a trabalhar, opá, e eu cresci e aprendi naquilo que era o normal, era o último dia da semana, é o dia destinado a treinar bolas paradas, não é? E esse treino normalmente começa com uma ativação e tal, e tem os famosos meinhos, não é? Os famosos, a meiuca aparece nesse dia. E depois dessa meiuca tu vais fazer velocidade de reação, normalmente, e depois bolas paradas. Pronto, depois eventualmente no fim poderá ter ou não uma peladinha, ou um jogo reduzido, ou algo do género. Há uns que optam que sim, outros que não. Pronto. Aquilo que eu fui sentindo ao longo dos tempos e fazia-me alguma confusão era, ora bem, nós estamos na véspera de um jogo. Portanto, se nós quisermos, tu tens o jogo, foco total, tens o dia off, tens o dia de folga, que é o mais um para desligar. Tens o primeiro treino da semana, que é ali meio-meio, tens uns que estão a chegar do jogo, tens outros que estão a chegar com outro tipo de energias naturalmente, porque não jogaram tanto, ou porque não foram convocados, etc. Ou seja, tens ali uma mistura de energias, uma mistura de focos, uma mistura de determinantes situações que é preciso gerir. E nesse dia, exatamente, e nesse dia, por isso é que eu dedico muito pouco a esse dia a questões técnico-táticas. Não, tem muito a ver com o alinhar outra vez toda a gente. Porque é importante e eu respeito isso, é natural. Exato. Quem está de fora não pode ter a mesma postura que quem está adentro. Portanto, eu respeito isso. Agora, nesse dia tem que servir para nós voltarmos outra vez a ir para o mesmo caminho. E depois, à medida que a semana vai avançando, o teu foco no jogo vai se tornando cada vez mais alto. Exato. Então, se tu estás neste treino de véspera de jogo, tu vais fazer meinhos e velocidade de reação que não te exige foco absolutamente nenhum, e depois vais para bolas paradas, que te exige um nível de concentração tremendo. Exatamente. E isto começou-me a fazer aqui um bocado de confusão, que é, pá, então esta malta está aqui dos meinhos, saem dos meinhos, isto aqui é uma festa, não é? Uma alegria, é das melhores coisas que pode haver no futebol para os jogadores, é os meinhos, é uma coisa fantástica, e a seguir aquela malta tem que conseguir, quase que por magia, carregar no chip, desligar e agora foco. Isto é impossível de fazer. Isto é impossível. Ou tu tens preparação prévia, e eu ao longo dos anos fui fazendo muita formação nestas variantes comportamentais do treino e da própria vida, mas os jogadores obviamente não têm obrigação nenhuma de ter este tipo de capacidade, como é lógico, não é? Exatamente. Portanto, como é que tu vais começar? Era a pergunta que me vinha. Como é que eu vou exigir deste rapaz que levou, foi o rei aqui neste meinho, não é? Fizeram dele uma cabaça, arrebentaram com ele. Como é que eu vou exigir deste gajo agora que esteja concentradíssimo para ter sucesso nestas ações? Não é? Como é que eu vou fazer de um jogador que rebentou com outro no meinho, partiu aquilo tudo, e agora, que está lá em cima, euforia, brincadeira e tudo, e agora eu tenho que o pôr aqui parado,
na zona, concentrado para atacar a bola naquele momento. Como é que isto se pode fazer? Como é que isto se faz? Não é? Foi a pergunta que mais vezes me vinha à cabeça. E eu disse, opá, a forma que eu encontrei para que isso possa acontecer é colocar o último treino como o mais importante. Ou seja, dar uma carga de foco, de concentração do último treino da semana fundamental. Fundamental. Aquele treino é fundamental. Mas isto falado não chega. É preciso fazer, senão não bate certo. Exatamente. Então eu destinei aquilo que é a estratégia para o nosso jogo, o jogar o nosso jogo, para o dia anterior ao jogo. Treino menos um. Menos um. Que é para os jogadores sentirem o peso e a responsabilidade daquele treino. Para os jogadores perceberem que até naquele treino vai estar a ser definida a equipa que vai jogar. Claro. Em posição 11 para 11, 11 para 0, seja o que for, vocês estão nas posições a trabalhar a estratégia, a jogar o jogo que nós vamos jogar amanhã. E depois tem bolas paradas também, que pode ser feito ao longo deste processo, como pode ser feito depois em situação isolada. Depois a questão da bola parada ter sequência ou não, ter transição ou não, isso depende muito da tua equipa. Não depende tanto daquilo que tu acreditas, depende muito da tua própria equipa. Às vezes são eles que te pedem. Não de uma forma direta, mas tu começas a ver vários tipos de reações àquilo que foi feito. Por exemplo, tu tens uma equipa que é usual os treinadores colocarem alguma competição. De tentar criar aqui alguma mais foco. Só que também se cria competição, por exemplo, naquela questão das saídas em velocidade, e muitas das vezes isso dá asneira, porque a competição na saída de velocidade há mais que eles brinquem uns com os outros e vão ali a picar-se um ao outro e não fazem exatamente a distância que nós queremos a alta intensidade. E portanto às vezes a competição também tem o seu senão. Então nós, se começarmos a sentir que começa a haver muitas bocas, digamos assim, ou começa a haver muito jogador que começa a ter ali algum mal-estar porque o colega desconcentrou-se, ou porque estão a haver demasiados golos, ou porque seja a bola não está a ser bem colocada, seja o que for, então vamos começar a colocar aqui outro tipo de competição, que é o jogo. Vamos colocar balizas, vamos colocar as tais transições. E aí sim, eles sentem o peso da responsabilidade de terem errado. Não foi mais uma bola, foi uma bola que deu um golo. Exato. E vocês às vezes perguntam assim também, que também é questão, mas vão estar a apontar o dedo na véspera do jogo que eu fui responsável por um golo e não sei o quê. E? Se fosse o jogo a sério, né? Eu prefiro apontar-te o dedo na véspera do que ter-te apontar o jogo amanhã. Exatamente, fácil. Não é? Quer dizer, lá está, mas esse é o tal foco que me caracteriza enquanto treinador, é o tal foco, a tal crença, a tal concentração, rigor, disciplina. Eles sentem tudo durante a semana. Que é para que no fim de semana aquilo parece-lhes normal, comparado com aquilo que levam durante a semana. Ou seja, é um bocado este o espírito, é um bocado isto a cultura. Eu acredito que isto te leva para o sucesso. Eduardo, ia-te fazer aqui uma pergunta em relação às novas tecnologias. Tendo possibilidade de as usar, serias um treinador com intervalo, irias, por exemplo, usar por exemplo, a televisão no balneário, com a repetição de um lance de um gol sofrido e falar aos jogadores, ou tentarias passar à frente, dar as indicações estratégicas para a segunda parte? Como é que usarias aí? Serias um treinador... Isto tem duas perguntas, que é se usarias bastante as tecnologias ou se não dás tão importância, e depois como é que as usarias, por assim dizer? Olha, responde assim. Usaria na medida em que entenderia que fosse necessário. Como tudo. Como tudo. Tendo à disposição, tendo disponível e acreditando que naquele momento era importante para os meus jogadores verem para além de ouvirem, porque não?
Se tenho disponível, com certeza. Exato. Com certeza. É como eu te digo, Tiago, eu não sou fundamentalista. Eu acredito que tudo vem para ajudar. O segredo, digamos assim, ou a fórmula, se quiser, está na forma como tu utilizas, no contexto em que tu utilizas. No doseamento que damos, não é? Nem Claro. demais, nem nada. Exatamente. Claro, e depende da mensagem que tu queres transmitir. Depende de como é que o teu grupo está ao intervalo. Sabes que o momento do intervalo é um momento particularmente sensível. E é o momento, todos eles são, mas o do intervalo, epá, aquilo tem que fazer tudo sentido, tem que bater tudo certinho. Aquilo que tu dizes, aquilo que tu fazes. Porque senão é muito complicado, pois, é muito difícil. Porquê? Porque é um momento em que os jogadores mais sentem a tua necessidade. Podem dizê-lo, podem não dizê-lo. A verdade é o momento em que os jogadores mais sentem e mais precisam da tua ajuda. E se tu, por não conseguires ler em condições, por tu não conseguires perceber exatamente o que eles precisam, falhas aí, como eu disse há pouco, seja uma vez. Pois. Que seja uma vez que toda a gente acontece a toda a gente. Duas já acabaste, duas começas a perder o grupo. Exatamente. Tal e qual. Fica. Tiago, não estou a dizer, é verdade, temos que saber motivá-los, senão se aquilo saem do balneário mais cabisbaixo com que entraram, não vai ser fácil. Não, repara, e obviamente que os GPS e as televisões e tudo isso é fantástico, fantástico. Todos os treinadores gostam de ter os brinquedos todos à disposição, como eu costumo dizer. Toda a gente gosta. A gente vai ali à sala do material, vai ali e aquilo parece Toys R Us, está lá tudo. Maravilha, ótimo, espetáculo. Agora é preciso saber usar as coisas e perceber com que objetivo e com que intuito se utiliza as coisas. Não é usar só por usar. Eu há uns anos estive num clube que um contexto distrital. E quando eu chego ao clube, veio logo alguém responsável dizer-me logo a correr e tal, epá, nós temos paraquedas. Oh, nós temos aqui um paraquedas, nós temos aqui paraquedas. E eu, mas que vai haver aí alguma atividade? Não vai haver aí saltos, alguma animação, alguma coisa e tal? E eu, não, opá, nós investimos e tal no paraquedas, e temos paraquedas. E eu, pronto, vamos lá então ver isso, vamos lá ver os paraquedas. Está aqui e tal, espetáculo e tal, não sei o quê. Eu, pois, opá, é porreiro, mas isto, ok, deixe estar aí, caso haja necessidade de ser utilizado, muito bem, senão, pronto, foi um investimento que o clube fez para poder usar eventualmente no futuro. E o que é certo é que eu nunca peguei nos paraquedas a não ser para uma atividade lúdica. E tu agora dizes-me assim, mas tu és contra os paraquedas? Não sou. Naquele contexto, no meu entender, não fazia sentido. A não ser para uma vertente mais lúdica. Pois. Agora, se eu sou contra os paraquedas e a sua utilização para determinado tipo de trabalho específico, em termos de potência, em termos de força, etc., completamente. No seu contexto. E a nível distrital não teria qualquer lógica ter o... Não é questão de ser, nem é tanta questão de ser a nível distrital, é questão do próprio grupo. Eu mencionei-te o distrital. Repara nisto. Sim, eu quando menciono muitas vezes o distrital do semi-profissional ou do profissional, tem a ver com o tempo que os jogadores têm disponíveis para aquilo que é a sua profissão. Exatamente. E tu no distrital não tem jogadores com muita qualidade. Eu treinei jogadores no distrital, tinham qualidade para serem profissionais. Pá. Agora, a vida deles, circunstancialmente, é aquela. Por isso é que eles estão enquadrados no contexto distrital. Porquê? Porque trabalham durante o dia e vão jogar à noite. O contexto distrital é este. Ok? Então, se eu tinha jogadores, muitos deles, a carregar coisas durante o dia e peso, não é? E a estar ainda pô-los com paraquedas atrás, coitados dos homens, aquilo, meu Deus, eles morriam. Ou seja, tem a ver com o próprio contexto, não tem a ver com a divisão ou seja o que for, tem a ver com o contexto. O contexto pede isto,
Tu entendes que há necessidade disso, que vai fazer melhorar, utilizas. Se não utilizas, deixa para o próximo utilizar, quem quiser. Exatamente, faz todo o sentido. Ou então esperar que a equipa suba de divisão e depois estar mais Para a profissional. festa. Não, então suba a divisão para a festa, eles deixem todos para o campo de paraquedas. Aí uma boa festa. Olha, Tem a ver Tiago, com o contexto, não sou contra nada, tem a ver com o tal e contexto. qual. E a perguntar aí, sim, qual foi o melhor momento na sua carreira, Mister? Tive tantos. Sim, só um Tive tantos, de felizmente. memória. Obviamente que a conquista do título em França foi um momento absolutamente marcante. Ainda para mais num estádio e contra uma equipa que também ela já tinha sido Primeira Liga de França, o Sedan, que tem um estádio fantástico, uma coisa absolutamente extraordinária. E nós termos ido lá ganhar com público, não é? que havia na altura, como é lógico, toda a festa que foi, a própria viagem, o facto de tu ganhares um título fora do teu país, é algo que eu conhecia colegas e conheço amigos que o tinham conseguido noutros países, mas eu nunca percebia a 100% a felicidade deles, não é? E ali eu senti na pele o que é tu estás fora do teu país, fora da tua pátria e conquistares um título e seres campeão. Isso obviamente mexe muito contigo mas tão importante como os títulos terá sido também a sorte que eu tive em trabalhar com os treinadores com quem trabalhei. O primeiro dia com quem eu trabalhei também são dias marcantes, absolutamente marcantes, e como é óbvio, vocês sabem, eu trabalhei com vários treinadores, uns mais reconhecidos, outros menos reconhecidos, mas todos eles para mim foram fundamentais e obviamente um deles em particular marcou-me, como é lógico, e fruto das últimas notícias nestes últimos dias, pronto, já não está cá, mas foi uma pessoa que me marcou muito. E portanto esses foram os momentos assim mais felizes da minha vida, foi poder ter tido a oportunidade de trabalhar com pessoas como o Vítor foi e outros. Muitos treinadores, sim. Pronto, vamos passar aqui à rubrica que é o nosso quiz. Não, estou a brincar com o Eduardo, deu o quiz. Mas hoje não me lixem, não me tramem. Não, hoje não fizemos. Vou passar aí a bola ao Ricardo e queria agradecer também ao Eduardo por ter vindo às chazadas de bola e esperamos em breve ver o Eduardo já aí em campo para acompanhar as equipas do Eduardo. Assim esperemos. Sim, esperemos. Olha, Eduardo, foi um prazer enorme receber-te aqui na nossa rúbrica. Desejamos-te o maior sucesso, mas antes de deixar ir embora, coloco-te a questão se gostavas de desafiar algum colega, alguém a vir às chazadas de bola, partilhar algumas das suas experiências e das suas histórias engraçadas. Sim, olha, desafio um grande amigo meu, que é o Paulo Santos, que também ele é treinador e que também tem uma série de experiências no estrangeiro que acho que seriam fantásticas e tem muitas histórias engraçadas para contar, portanto, alguém que é muito conhecedor, obviamente, tem muita capacidade, muita qualidade, mas também tem muita história engraçada pelos países onde ele passou a treinar, portanto, acho que era aqui, lanço aqui o meu desafio ao meu bom amigo Paulo Santos. Iremos contactá-lo certamente para o trazer cá. Eduardo, um grande abraço, foi espetacular. Haveria muito mais, certamente, noutra altura haveremos de falar mais, mas havia muito mais por explorar nesta conversa, mas ficou a nota e foi espetacular. Desejo-te o maior sucesso e vamos crescendo juntos, vamos ver o que fazes para a gente aprender, mas também queremos amanhã fazer algumas coisas para tu chegares lá e dizer assim, Ricardo, não faças assim, faz assado. Tiago, é desta maneira, eu faria assim. E olha, muito obrigado por tudo.
Não, eu é que agradeço, agradecer ao Tiago, agradecer-te a ti, Ricardo. Foi um prazer grande. Continuem a fazer o que fazem, que é como eu vos digo. Todos nós temos a crescer com isto, todos nós ganhamos muito e nós portugueses somos muito fortes nesta partilha e está na hora de nós começarmos realmente cá dentro a tratar bem aquilo que somos. Não é só fora, mas cá dentro tratarmos bem aquilo que somos. Com respeito, com dignidade, com caráter, com abertura, mas acima de tudo com uma crença muito grande que nós somos todos nós somos parte de uma classe que devemos defender, devemos respeitar e que devemos valorizar todos os dias, todos os dias. Portanto, agradeço-vos muito o facto de ter aqui estado, foi um prazer e a partir de hoje, assim como eu digo a todos os meus atletas, a partir de hoje vocês são dos meus, por isso qualquer coisa que precisem, estarei cá. Muito Tá. obrigado. Nós queremos Um abraço. agradecer e olha, até uma próxima. Obrigado. Um abraço. Tudo bom.